Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. A paz do Senhor para todos os queridos e amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma meditação na nossa lição, na lição da Escola Bíblica Dominical, para que dessa forma os irmãos tenham mais uma opção de acesso à meditação na lição, né, irmãos? Graças a Deus. Bem, amados, trata-se hoje da primeira lição do trimestre. É uma lição introdutória, né? Não tem muita assim, não é muito prolongada a lição, mas ela tem algumas curiosidades, alguns detalhes que nós precisamos assim abordar nessa lição e comentar. Louvado seja o nome de Jesus. Queremos apresentar para os amados a capa da nossa lição, né? Essa lição aqui, não é isso? Vamos ler aqui o título da nossa lição do segundo trimestre de 2020, né? Que diz assim: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Então, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa, né? A igreja eleita, né? Graças a Deus. Muito bem, amados. Sem muita perda de tempo, nós queremos apenas dizer para os irmãos que devido a esse momento crítico, essa pandemia em todo o mundo, inclusive atingiu o nosso país, né? Obedecendo às autoridades legalmente constituídas e também ao nosso pastor, no nosso caso aqui no estado de Alagoas, o nosso pastor presidente, o reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, não está tendo liturgias de culto, né, em nenhuma congregação. Os pastores da Comadal, que são os pastores do interior, também seguem aí a mesma orientação, né? Graças a Deus. Então, nessa feita, nós estamos orando, né? Mas o nosso pastor presidente disse que surgiu uma luz, né? Uma pequena luz, mas que é uma grande alegria para nós, pois já podemos ir ao templo aos poucos. Não pode ir aglomeração de pessoas, não pode ficar pessoas nos corredores, não pode ficar pessoas nas laterais, né? Então vai assim aos poucos, né? Alguns irmãos, né? Terão alguns auxiliares de trabalho, né? Alguns diáconos. Nós estaremos lá para orientar e ajudar os nossos irmãos, né? Como deve ser a nova forma temporária, né? É muito importante dizer isso, temporária, de estarmos em oração, né? Não haverá liturgia, não haverá ar-condicionado ligado, né? Não haverá som ligado, né? A oração vai ser aquela oração de súplica, né? Aquela oração de clamor em voz moderada, né? Aquela oração de súplica, de lágrima, de choro, pois esse momento é um momento de muita intercessão. Mas a obra não pode parar. A obra de Deus, ela tem todos os seus segmentos que precisam receber atenção, né? E a escola bíblica dominical é um pilar, né? É uma coluna teológica e também fundamentada na graça e no amor de Cristo, né? Da nossa igreja, né? A sustentação da nossa igreja é o ensino da palavra, graças a Deus. Então não poderia deixar de passar esse momento. Como todos os irmãos, as pessoas que não são crentes, né, que não estão podendo visitar a escola bíblica dominical, né, estão em casa neste período de, podemos dizer assim, de quarentena, né? Então os irmãos, as pessoas amigas, as pessoas que não são crentes, os alunos que não são crentes, mas que frequentam a escola bíblica, né? Nos dirigimos para você agora, né? Existem vários canais do YouTube também, existe vários programação onde vocês podem acompanhar. E aqui em Alagoas, né, tem o portal da AD Alagoas, né, com todo o subsídio, com a lição de todas as faixas etárias, de criança, de jovem, de adolescente, de juniores, de senhores, de novos convertidos, todas as faixas etárias pedagógicas, né? Os irmãos estão se esforçando o máximo para dar esse suporte para os irmãos, né? Quero mandar aqui a paz do Senhor
para os nossos superintendentes aqui na Avenida Maceió, na Assembleia de Deus, o nosso superintendente, o irmão José Ilson, né? O nosso superintendente, o irmão Gabriel, e o nosso superintendente, o irmão Marcos, né? Também mandar a paz do Senhor para o nosso pastor, Jairo Clementino, mandar a paz do Senhor para a irmã Denise, a nossa secretária-geral, que faz um trabalho excepcional na secretaria, né? E todos os secretários de todas as classes, também a paz do Senhor para todos os professores que compõem esse corpo de escola bíblica, né? Tão bem elaborado, tão bem posicionado pelo Espírito Santo, porque é uma escola, irmão, que ela desfruta de um avivamento, uma escola que tem um desejo pela palavra. É muito bonita a escola aqui na Avenida Maceió, e fica aqui as nossas orações, esperando que o Senhor, ele mude esse quadro conforme o seu querer, para a glória e louvor do seu nome, né? Mas antes de apresentarmos a lição, o comentarista da nossa lição, nós queremos fazer uma referência importante, que é sobre o clamor do próximo domingo, né? Amanhã, dia 5, né? Pois o nosso pastor José Oswaldo Nunes de Lima, né? Segue o alinhamento da Convenção Geral da CGADB, o nosso pastor José Wellington Júnior, né? Ele colocou para os pastores presidentes das demais convenções, né, isso para que amanhã nós estejamos um clamor em oração, e assim faremos para a honra e glória do nome de Jesus. E eu quero aqui de antemão convidar todos os irmãos para estar conosco domingo neste clamor pelo Brasil, né? Os irmãos que não têm muita experiência, irmãos, você pode, um momento você tira um período de joelho orando, depois você tira um período louvando, tira um período lendo a Bíblia, depois vai orar novamente, e aí você vai passando o dia, né, em clamor, né? Isso, eu acredito que vai ter um trabalho na igreja de oração. Os irmãos também podem ir para a igreja para orar, né? Porque eu acredito que tem alguns irmãos que têm assim um pouco de limitação de saúde, e por uma questão de precaução, né? Nesse momento, não ir para a igreja, para não correr assim esse risco de contaminação, que a prudência, irmão, é muito importante. Não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Então vamos seguir a orientação dos nossos pastores, são os nossos ungidos, são pastores consagrados com imposição de mãos santas, né? Os servos de Deus oram, o Espírito Santo lhes dá a direção e eles nos orientam, irmão. Obedeçamos aos nossos pastores em nome de Jesus, né? Olha, irmãos, é uma observação. O nosso pastor Oswaldo, ele pede encarecidamente aos irmãos que não filmem, não fiquem tirando fotos na igreja, não se reúnam abraçados tirando foto, porque esse momento, irmão, é um momento de distanciamento social, né? E nós temos esse privilégio de ter esse período de oração, né? Para que a gente a igreja não venha sofrer ainda mais do que o que está sofrendo, né? Então, Deus abençoe aos amados e queridos irmãos. Irmãos, vamos fazer uma oração nesse momento, pois não é possível desenvolver nenhum trabalho da parte de Deus sem oração, né? Então vamos orar. Na igreja nós temos a liturgia completa, né? Você tem ali o momento da oração, o momento da leitura da palavra, né? Tem o momento do louvor, o momento da leitura da palavra, né, irmãos? Tem toda aquela liturgia, né? Mas mesmo assim, quando a gente vai fazer alguma reunião, a gente vai fazer algum trabalho para Deus, se faz necessário, né, que estamos embaixo da vontade de Deus, nos submeter ao Espírito Santo, nos submeter ao senhorio de Cristo, né? Então vamos orar para que o Senhor nos dê graça de falar da sua palavra, do seu amor, do seu evangelho e da sua grandeza. Amém, meus amados. Vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho amado, Senhor, entramos agora diante de Ti, no trono da Tua graça, em oração, Pai, para Te pedir, Senhor, uma bênção toda especial sobre todas as escolas bíblicas dominicais, Senhor, que no momento não se encontra em funcionamento pleno, mas eu sei que os professores estão em casa estudando a lição, e amanhã, Senhor, os teus servos vão transmitir as aulas através dos trabalhos, dos meios de comunicação, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor
faça nascer um desejo no coração de todos os teus servos que amam a tua palavra, que são apaixonados pela tua palavra, que todo mundo amanhã, 9 horas da manhã, sente na frente do seu aparelho de televisor, pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e acompanhe a escola bíblica, não como se estivesse assistindo um programa, mas lendo as referências, conversando sobre o assunto entre si, para que, Senhor, por meio da meditação da tua palavra, a tua igreja seja alimentada, edificada e fortalecida na tua palavra. Senhor, eu te peço neste dia, Senhor, neste momento, na gravação desse vídeo, Senhor, e transmissão desse vídeo, Pai, que abençoe o nosso pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, Senhor. Deus, abra, Senhor, os olhos do teu filho, para que ele enxergue verdadeiramente o teu querer, dê decisões acertadas, assim como o Senhor tem feito, Senhor, na vida do teu filho, meu Pai. Dê graça a ele diante dos pastores, dê graça a ele diante dos ministros do Evangelho, dê graça a ele diante do presbitério, dê graça a ele diante do diaconato, dê graça a ele diante, Senhor, dos auxiliares, das dirigentes de ciclo de oração, de consagração, Pai, do corpo docente da tua igreja, que ama o teu filho, Senhor, que cada um de nós possa ter um propósito no coração de orar pelo teu filho, para que o teu servo, Senhor, na direção do teu Espírito Santo, nos conduza, Senhor, nesta crise, conduza a tua igreja, Senhor, pelo caminho assertivo da tua vontade, assim como o teu servo tem feito. Pai Santo, abençoa o nosso pastor, aqui da nossa 7ª região, o pastor Jairo Clementino. Abençoa sua esposa, abençoa sua filha, seu filho, ali na Argentina. Guarda o teu servo, Senhor, teu filho, de não ser atingido por esta calamidade. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa os pastores aqui também da 7ª região. Abençoa, Senhor, toda a tua obra. Abençoa os nossos ministros do Evangelho. Abençoa os nossos pastores evangelistas. Abençoa os nossos presbíteros, diáconos, auxiliares de trabalho. Abençoa, meu Pai querido, as dirigentes de ciclo de oração. Abençoa, Senhor, as dirigentes de consagração. Abençoa as visitadoras. Abençoa, Senhor, os trabalhos de missões. Abençoa a tua obra de missão aqui na América do Sul. Abençoa, Senhor, a tua obra ali na Bolívia, na Argentina, no Peru, no Paraguai. Abençoa, Senhor, a tua obra, meu Deus, na América Central, ali em Honduras. Abençoa a tua obra ali nos Estados Unidos, Senhor, a tua igreja naquele lugar. Abençoa a tua igreja em Portugal, teus filhos, Senhor, que há pouco tempo abriu aquele trabalho, e aquele trabalho está florido e prosperando, e agora enfrentando esta calamidade. Deus amado, abençoa o teu trabalho na Espanha. Senhor, abençoa os missionários na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. Deus, na Ásia, opera um milagre, Senhor. Pai Santo, nós te pedimos, meu Deus, uma bênção sobrenatural sobre o Brasil. Derrama um avivamento da tua palavra, Senhor, neste país tão bonito. Senhor, repreenda os espíritos da discórdia. Repreenda, Senhor, a sombra negra que está sobre esta nação. Senhor, há poder na tua palavra, há poder no teu sangue, Senhor, para libertar esta nação por completa, porque está escrito na tua palavra: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Revela o teu evangelho aos corações dos nossos governantes. Faça, Senhor, iluminar o entendimento deles, para que eles venham ter conhecimento de Cristo, entendimento da tua graça, e venham ao arrependimento. Abençoa, Senhor, os governantes na esfera estadual, municipal e federal. Deus, nós te pedimos, Senhor, pela nossa nação, crendo sem duvidar,
Te pedimos pelos médicos, Senhor, lutando contra essa pandemia. Te pedimos pelos enfermeiros. Te pedimos, Senhor, meu Pai querido e amado, ali pelas pessoas que trabalham no trabalho de sanitização e limpeza dos hospitais. Guarda aqueles chefes de família, aquelas mães de família, de não serem contaminados com essa enfermidade. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa toda a tua obra, abençoa o nosso estado de Alagoas, que até agora, Senhor, poucos casos têm acontecido, mas nós estamos passando por uma dificuldade, Senhor, no lado social, e tu pode, Senhor, dar um entendimento diferente aos nossos governantes. Tu pode, Senhor, mostrar um outro caminho, uma outra saída, a não ser fechar tudo, mas tu sabes de todas as coisas. Tu és o Deus que opera o impossível, e nós cremos na verdade, na tua providência, nós cremos na verdade no teu agir. Sabemos que o teu nome, Senhor, será glorificado sobre toda esta dificuldade. Pai Santo, nós te pedimos, Senhor, tudo isto, e te agradecemos no nome santo de Jesus, e nós te pedimos, Senhor, sem duvidar, sem nenhuma dúvida no coração, porque está escrito na tua palavra: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. E a tua igreja tem chorado, tem batido e tem pedido, e nós não temos duvidado, porque sabemos que tu és o Deus, Senhor, da última hora, o Deus do último instante. Tu és o Deus do impossível, tu és o Deus da surpresa. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vitória da tua igreja, porque muito em breve o teu filho voltará, o nosso rei voltará, e tudo isto, Senhor, se tornará em nada. Deus querido, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Vamos se recompor um pouco aqui, irmãos, para poder começar a falar da palavra. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, essa lição é uma lição muito rica. Ela traz, assim, para nós conforto. Ela mostra como vale a pena pregar o Evangelho. Ela mostra como vale a pena sofrer pelo Evangelho. Como é importante para nós, que somos servos de Deus, dedicarmos nosso tempo, dedicarmos a nossa vida para entender mais de Cristo. Louvado seja Deus. Vamos apresentar a lição em forma de introdução. Nessa meditação, meus amados, nós vamos apresentar a nossa lição, amém? A lição 1 para 5 de abril de 2020, glória a Deus. Título da lição: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então hoje é uma carta introdutória, o apóstolo saudando os destinatários, aqueles que receberam a carta, aqueles a quem a carta foi endereçada, né? Louvado seja Deus. O nosso textuário, amados, está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É aquela saudação tradicional do apóstolo Paulo, né? A verdade prática, o nosso pastor, ele colocou assim: a epístola aos Efésios, né, revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Ou seja, a epístola aos Efésios é uma revelação, né, que o apóstolo Paulo teve do mistério da igreja, que até então estava encoberto, né? Glória seja dado o nome de Jesus, né? Vamos prosseguir ainda apresentando a nossa lição, que vamos entrar na leitura do nosso texto áudio. Nós vamos colocar o óculos aqui, irmãos, porque estamos sentindo dificuldade de ler. Glória a Deus, né? Estamos aqui com uma dificuldadezinha de ler. Efésios, leitura bíblica em classe. Se encontra em 2 livros, né? Em 2 livros se encontra a leitura bíblica em classe, né? A leitura bíblica em classe se encontra em
em Efésios capítulo 1, o versículo 1 e 2, e ainda Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico da igreja, né, escrito pelo apóstolo Lucas, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 a 7, né. Nós vamos ler e vamos dizendo os versículos onde estamos lendo, porque pode ser que algum irmão que esteja acompanhando, ele não esteja de posse da Bíblia, né, e nem da lição, né. Às vezes está fazendo alguma coisa, mas está assistindo a aula, mas não está de posse da lição. Então nós vamos lendo e vamos dizendo o versículo. Efésios capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E Atos, agora vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 a 7, que diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efésio e achando ali alguns discípulos. Então ele chegou ali e encontrou alguns discípulos. Depois nós vamos nos aprofundar mais sobre isso, porque sabemos até quantos discípulos tinha ali, né? Versículo 2: Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? O apóstolo, isso foi uma pergunta. A resposta foi: E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, né? Versículo 3: Perguntou-lhes: Então, em que sois batizados? Então, eles disseram: No batismo de João, que é o batismo das águas, né? Ali, João também batizou o Senhor Jesus, né? Versículo 4: Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo 5: E os que ouviram, né, irmão, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Não é isso? Agora, o versículo 6: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava línguas e profetizavam. Então, esse versículo também elucida uma coisa, né, importante, não é isso? Que quando nós estamos orando para o Senhor Jesus Cristo batizar com o Espírito Santo, como é importante a imposição de mãos santas, né? O versículo 7 conclui a leitura bíblica em classe dizendo assim: Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, esses 12 homens que Paulo encontrou ali, eles receberam uma oração do apóstolo, o apóstolo colocou a imposição de mãos e eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam também o dom de profecia, né? Muito bem. Os hinos sugeridos, amado, para os irmãos louvarem na escola bíblica dominical na igreja, né? O hino 1, o hino 250 e o hino 530 da nossa harpa cristã, louvado seja Deus, né? Nós temos aqui, irmão, agora os objetivos gerais da nossa lição. É um objetivo geral. Então, o professor, na próxima aula, ele vai ter que atingir um objetivo principal, que é um objetivo geral. É o seguinte: mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Então, nós, como professor, precisamos mostrar para os irmãos, né, o objetivo, né, o propósito, na verdade, divino na Epístola. Os objetivos específicos, irmãos, são três. Três objetivos específicos que precisamos alcançar com esta lição, com esta aula de domingo, né? Apresentar a autoria e a data da epístola, ou seja, nós vamos precisar apresentar, né, quem escreveu e que tempo e que data foi escrita, né? Nós temos também a identificar, o segundo objetivo específico, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, ou seja, para quem foi que Paulo escreveu essa carta, né? Nós temos agora aqui também que o terceiro
objetivo, né, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola, né? Então, esses são os objetivos, né, a ser alcançado pelo professor. Agora nós vamos querer apresentar o nosso digníssimo pastor, o comentarista da lição desse trimestre, né? O nosso pastor Douglas Batista, ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, né? É líder da Assembleia de Deus, de Missão, de Deus, Missão, no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. E ele também fez parte da mesa, né? Da mesa diretória que redigiu a nossa declaração de fé. E é também comentarista das lições da CPAD, que são as nossas lições da Escola Bíblica Dominical, né? Então está aqui apresentado o nosso pastor. A paz do Senhor, meu pastor. Deus te abençoe. Vamos orar pelo nosso pastor, pela sua igreja local, né? E pelo seu campo, pela sua convenção, pelo seu ministério e sua família. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Para concluir a introdução nessa aula, eu quero trazer a síntese dos tópicos dessa lição, que são 3 tópicos, né? A lição tem 3 tópicos, então nós vamos trazer a síntese do primeiro tópico e em seguida vamos para o nosso esboço, que é uma meditação nesta lição, amados. A síntese do tópico 1 diz assim: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos entre 61 e 62 depois de Cristo, né? Durante sua prisão em Roma. Então já conclui aqui essa síntese, né? Nós vamos fazer ainda vários comentários, trazer ainda o esboço, a meditação nesse tópico, mas essa é a síntese, né? A síntese do segundo tópico diz assim: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Efésio, o centro político, comercial e religioso da época, né? Então aqui a síntese do segundo tópico, ele fala que é uma carta circular, ou seja, o apóstolo escreveu aquela carta, ela foi para Efésio, não é isso? E de Efésio ela foi para Colossos, né? Para várias outras igrejas que estavam ali na região da Ásia, né? Inclusive, irmão, existe quem diga que eles não circulavam a mesma carta, eles faziam cópia da carta e mandava, né? Eu não sei até que ponto isso pode ser correto, né? Mas os nossos irmãos que são profundos nessa área, eles podem até elucidar isso, né? Mas enfim, era uma carta circular. Trazendo aqui agora a síntese do terceiro tópico da lição, que diz assim: a abordagem da carta gira em torno de 2 temáticas, ou seja, no geral ela tem 2 temáticas. A primeira, Jesus Cristo, a cabeça, e a segunda, a igreja, o corpo. Então está aí essas 2 temáticas principais. Obviamente que tem várias temáticas, né? Nós sabemos que a carta aos Efésios é um manancial teológico, né? Mas assim, o nosso comentarista, o nosso pastor Douglas Batista, ele nos apresenta aqui dessa forma, né? Porque ele pegou as 2 principais divisões e apresentou para nós. Cristo é a cabeça, né? E a igreja é o corpo. Glória seja dada no nome de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Pronto. Apresentamos a nossa lição para os irmãos, né? Apresentamos, está aqui nossa lição para os irmãos. Apresentamos, fizemos a introdução da lição, não é isso? E agora nós vamos fazer, propriamente dito, né? Começar a nossa meditação nessa lição. E para começar a meditação dessa lição, meus amados, nós queremos falar um pouco sobre a autoria, né? A autoria desta carta, né? A síntese já afirma, tem uma afirmativa de que foi Paulo, né? Mas vamos nos aprofundar
para a gente saber qual é a base teológica, né, histórica e textual, né, ou então somente ficar com a base textual, aonde revela a autoria do apóstolo, né? Vamos ver aqui a nossa meditação da lição, né? A autoria é classicamente atribuída ao apóstolo Paulo, quando de sua primeira prisão em Roma. Então, os pais da igreja, né, do primeiro século, eles atribuem essa carta ao apóstolo Paulo, da ocasião de quando ele estava na prisão, né, na sua primeira prisão em Roma, né, porque ele foi preso a primeira vez em Roma, mas depois ele ficou preso em liberdade, ele pôde sair da prisão e ficar numa casa alugada. Tem toda um contexto, né? Mas nesse caso específico da carta de Efésio, classicamente ou tradicionalmente, se acredita que ele escreveu na sua primeira prisão, né? A primeira evidência da autoria de Paulina é textual, isto é, conforme costume da época, o autor começa a escrever, declarar sua autoridade ou sua identidade, na verdade, na carta, né? Então, era um costume do apóstolo ele se apresentar assim. Nós vimos na nossa lição, na introdução da nossa lição, no textuário, Efésios 1:1, ele se apresentando como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, né? Como apóstolo de Cristo. Ele era apóstolo, mas ele não reivindicava uma autoridade em si, mas ele dizia que ele era o apóstolo, né? Mas que aquela autoridade dele ser apóstolo, ela vinha de Cristo e não dele mesmo, né? Isso é uma coisa muito maravilhosa, muito bonita, a humildade do apóstolo Paulo, né? Mas vamos ver aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 20, está escrito assim: pelo que sou embaixador em cadeias. Ou seja, revela que ele é um embaixador, um representante de Cristo em cadeias. O que é assertivo dizer que ele escreveu esta carta estando na prisão e que essa carta faz parte, né, das cartas que ele escreveu na prisão, né? Muito bem. Diz assim: para que possa falar livremente como me convém. Então ele estava como embaixador de Cristo, preso em prisões quando escreveu essa carta. Ele se identifica, não é isso? Pelo que sou embaixador em cadeias. É ele mesmo que está escrevendo, é ele mesmo que está se expressando, inclusive dizendo até o lugar da onde ele está escrevendo, que é na cadeia. Então, é assim, nós entendemos aqui textualmente que foi o apóstolo que escreveu essa carta, né? Ainda para concluir, das 13 cartas do Novo Testamento, né? Aliás, das 21 epístolas que tem, né? Que tem no Novo Testamento, né? 13 cartas foram o apóstolo que escreveu, né? Muito bem, graças a Deus, né? Nós podemos dizer que essas cartas, né, elas são as epístolas paulinas, né? O nosso pastor Douglas Batista, ele não traz um ensino mais bem elaborado, né? Ele diz que são epístolas, são corpos epistular paulinas, né? Mas nós podemos dizer simplesmente, como ele mesmo diz no seu livro, né, simplesmente epístolas paulinas ou cartas paulinas, né? Então, estamos aí já aprendemos que Paulo foi quem escreveu essa carta. Aprendemos que os pais da igreja, né, eles estavam de acordo que era Paulo que escreveu, né? Existia um entendimento teológico nos pais da igreja, e também existe também a prova textual de que o apóstolo escreveu essa carta. Disso não temos nenhuma dúvida mais, né? Muito bem. Agora nós vamos falar um pouco sobre os destinatários, né? Os destinatários para quem Paulo mandou essa carta, né? Nós já vimos no resumo, na síntese do segundo tópico, né? Do terceiro tópico, né? Que essa carta, ela era uma carta o quê? Circular, que circulava, né? Mas originalmente ela foi escrita, direcionada para que igreja? Vamos ver, né? Vamos ver. Destinatário. Paulo enviou esta carta aos cristãos de Efésio, e chamando-os de santo que estão em Efésio
e fiéis em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 1, parte B. Então, fica nitidamente, né, fica claramente explícito de que a carta ela foi direcionada para Efésios, ou seja, para da igreja de Efésios, os pastores, os presbíteros, né, que eram os anciãos, pegar essas cartas e distribuírem como forma circular nas outras igrejas. Não é isso? Então vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 1, parte B, para nós termos esse entendimento definido. Né? Diz assim: aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. Né? Então eles eram... Agora, por que o Paulo diz que eles eram santos? Né? Eles eram santos, irmão, porque eram separados da vida cotidiana, da vida idólatra e mundana ali da cidade de Efésio, né? Então, por isso que eles eram chamados de santos, né? Muito bem, então até agora nós aprendemos, né, irmãos? Até agora nós aprendemos quem foi a autoria. Agora nós aprendemos o destinatário da carta, né? Ela circulou nas outras igrejas, mas ela foi originalmente escrita, direcionada para os santos e fiéis de Efésio. Amém? Então, concluindo já também esse subtópico, nós queremos agora na nossa meditação falar sobre a data, né? Vamos falar um pouco agora sobre a data em que foi escrita essa carta, não é isso? Então, a autoria foi Paulo, o destinatário foi Efésio, e agora vamos falar sobre a data, né? Em razão de as datas serem aproximadas, né? A estimativa da chegada de Paulo em Roma fica entre o ano 60 e 62, né? No primeiro século depois de Cristo, né? Partindo dessa primícia, meus amados, né? A data provável da escrita da carta aos Efésios, né, ocorreu por volta dos anos entre 61 e 62 depois de Cristo, num primeiro século, né? Ainda tratando da data que foi escrita a carta, não temos como fugir de quem foi que no ano entre o ano 61 e 62 do primeiro século depois de Cristo e levou essa carta de Roma para Efésio. Quem foi que levou essa carta, né? Então, lá nós temos em Efésios, capítulo 6, versículo 21, nos revela quem foi, né? Tíquico foi o portador das epístolas aos Efésios, né? E aos Colossenses, ele levou duas cartas, né? Ele levou um para Efésio e outra para os Colossenses, né? Lá em Colosso, né? Que possivelmente foram despachadas na mesma ocasião que a carta a Filemon. Interessante é isso, né? Que no caso aí nós temos 3 cartas envolvidas nessa viagem de Tíquico, né? Esse Tíquico ele estava aqui envolvido em 3 cartas, né? Isso, a de Filemon, né, isso, irmão? A de Efésio e a de Colossos, né? Essas 3 cartas saíram com ele dali. Vamos ler o versículo de Efésio, capítulo 6, versículo 21, né, que diz assim: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, ou seja, Tíquico ele era um pastor, um ministro do evangelho, né, do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus, né, vos informará de tudo. Então Tíquico, ele foi com a carta de Efésio, saiu de Roma, né, o pastor Tíquico, ele saiu de Roma com a carta de Efésio, mas ele, quando ele chegou lá, ele não só entregou a carta, ele tinha informações, né, informações particulares da vida, da pessoa, do dia a dia, das agruras, das batalhas do apóstolo ali em Roma, na prisão. Glória seja dado o nome de Jesus para sempre, né, irmãos? Então, vamos ver aqui Colossenses, capítulo 4, versículo de 7 a 9, está escrito assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro. Ele não era só um ministro comum, ele era um ministro fiel. Glória a Deus. Ele era fiel, irmão. Um ministro fiel, né? Glória seja dado o nome de Jesus. Como está difícil pessoas fiéis hoje em dia, né, irmão? Então, um ministro fiel, irmão amado e fiel. Um ministro fiel,
e, e conservo no Senhor, né? Vos fará saber o meu estado. O versículo 8 diz assim: o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Ou seja, Tíquico, ele ia com a carta, não é isso? Quando chegasse lá, ele entregava a carta, não é isso? Ele ouvia as necessidades dos irmãos e ali ele transmitia uma palavra de conforto e de consolo, ou seja, uma palavra pastoral para alimentar o rebanho tão sofrido em Colossos, né? O versículo 9 diz assim: juntamente com Onésimo, amado fiel irmão, ou seja, Tíquico viajou dessa vez, ao lado dele estava Onésimo, né? Um irmão que é apresentado com as suas qualidades de amado e fiel, né? Que é dos vossos, ou seja, ele era um colossense, né? Ele era um colossense, né? Então, Onésimo, ele era um colossense, ele era um crente fiel e amado, e era da terra dos colossenses, né? Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Glória seja dado o nome de Jesus. Então, em relação, nós até agora aprendemos que a autoria da carta foi Paulo que escreveu. O ano foi entre 61 e 62, e agora nós aprendemos, né, na data ainda que a carta, nós aprendemos que o ano foi entre 61 e 62, mas também aprendemos que nos envios da carta tinham aí dois homens de Deus envolvidos, né? O Tíquico e Onésimo, né? Tíquico, o pastor, o ministro fiel e amado em Cristo, né? E Onésimo, um irmão amado e com as mesmas qualificações do seu pastor, irmãos. Fidelidade, fiel. Glória seja dado o nome de Jesus. Então que o Senhor prepare o nosso coração para servir a Ele com fidelidade. Louvado seja Deus, né? Muito bem, agora vamos meditar um pouco no propósito da carta, né? Os irmãos sabem que o que eu faço aqui é um resumo de tudo, né? Não dá para a gente fazer assim os mínimos detalhes, é um resumo, né? E mesmo assim o vídeo ainda fica muito grande, porque eu não gosto de fazer a obra de Deus apressado, né? Muito bem, o propósito. Essa epístola foi escrita para combater algumas heresias específicas ou mesmo problemas na igreja local. Antes foi enviada com a finalidade de fortalecer e encorajar os crentes de modo geral. Ou seja, nós vemos que essa carta, ela veio, né? Essa carta de Efésio, ela tinha a finalidade, né, de, primeiro, fortalecer os irmãos. Segundo, encorajar os irmãos de modo geral, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, encorajar a membresia da igreja, né? Agora encorajar contra o quê? Vamos ver isso aqui. Atos capítulo 20, versículo 20 assim: como nada de útil, nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Ou seja, o apóstolo encoraja dizendo para eles que ensinou tudo que era útil para que eles combatessem o que nós vamos ver aqui mais adiante. Efésios capítulo 1, versículo 15 e 17, nós vamos entender agora a preocupação do apóstolo. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha aí, as preocupações dele era que ele estava sabendo de coisas muito boas daqueles irmãos e ele estava intercedendo pelos irmãos, né? Ele estava orando e que eles continuassem assim, fortalecidos, eles continuassem assim, encorajados, fazendo a obra de Deus, né, irmãos? O versículo 16 diz assim, aliás, o versículo 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito
espírito de sabedoria e de revelação. Louvado seja Deus. Que como é bom, irmão, nós estarmos aos cuidados de um pastor. Como é bom estarmos seguindo a orientação de um pastor, né, irmão? De um ministro do Evangelho, irmãos. Porque ele sempre estará intercedendo por nós. Ele sempre estará, irmãos, entre a oração e a nossa luta. Louvado seja o nome de Jesus, né? Muito bem, né? Percebe-se, porém, que Paulo escreveu para fortalecer e amadurecer os seus irmãos e irmãs cristãos na sua fé, explicando o objetivo e o poder da igreja, convocando os crentes à sã doutrina e a uma vida santificada, né? Então, o apóstolo, ele estava feliz e ele exortava, irmão, porque toda a profecia, ela não é gerada da vontade do homem, irmão. Né? Toda a profecia ela é divinamente inspirada. Né? Toda palavra de Deus ela é divinamente inspirada. E ela é proveitosa, irmão, para corrigir, para redarguir, né, em justiça e ensinar em justiça, irmão. Por isso que o apóstolo cuidava aqui. Então, o propósito dele, né, eu vou encerrar aqui esse tópico. O propósito dele era essa, né, fortalecer, né, amadurecer os seus irmãos e irmãs cristãs na fé. Então, o propósito da carta era esta, né? Vamos prosseguindo agora para a gente concluir, né, esse primeiro tópico do nosso esboço, né, que é o primeiro tópico da lição. Eu já vou agora aqui fechando, né, o primeiro objetivo específico da lição, né? Eu já fechei o objetivo geral, que é mostrar a mensagem da carta de Paulo, e estou fechando agora o primeiro objetivo específico, né, que é mostrar nessa autoria, né, do apóstolo Paulo. Vamos lá. Agora eu trouxe aqui, eu estudei, eu meditei, li uns outros esboços também de outros professores, de outros superintendentes. Eu quero dizer para os irmãos que nós não inventamos o que ensinar, né, irmãos? Nós não inventamos doutrina, não inventamos o que ensinar, né? Nós pesquisamos, estudamos e aquilo que conseguimos entender, a gente prepara um esboço simples e traz essa meditação para edificação nossa e dos irmãos, né? Muito bem. Tem aqui, irmão, uma curiosidade importante aqui que eu vou trazer para os irmãos, que diz o seguinte: a carta aos Efésios é considerada dentre todas as cartas, né, a coroa dos escritos de Paulo, ou seja, o Corpus Paulinus, né, como disse o pastor Douglas Batista, não é isso? Muito bem. E interessante, irmão, é que Efésios é uma igreja, né, que foi a única do Novo Testamento que recebeu cartas de mais de um escritor bíblico, né? Os irmãos sabem perfeitamente que Efésios recebeu duas cartas. Recebeu a carta de Paulo, essa carta de Paulo que foi escrita de Roma na prisão, e recebeu também uma carta que foi enviada da ilha de Patmos, né, que o Senhor Jesus mandou o apóstolo João na ilha de Patmos escrever para Efésio. Eu trouxe um texto dessa carta, né, um texto. Eu trouxe o capítulo 2 de Apocalipse, o versículo de 1 a 7, que é o texto, um pedaço do texto da carta que o Senhor Jesus mandou o apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele teve a revelação do livro de Apocalipse, e enviar esta carta para Efésio. Então Efésio recebeu uma carta de Paulo, que veio de Roma, né, quem trouxe ela foi Tíquico, e também recebeu essa carta aqui, que foi os escritos de João, que diz assim: escreve, versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isso é o próprio Senhor Jesus falando para o apóstolo João, né? Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são,
e não são, e tu os achastes mentirosos. Versículo 2: e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Versículo 4: tenho, porém, contra ti uma advertência, né? Que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Versículo 7: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo, o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então essas são as palavras do Senhor Jesus para a igreja de Efésio, né? Então, essa igreja, irmão, teve mais pregadores famosos. É outra curiosidade. A primeira curiosidade é que ela recebeu o Senhor Jesus Cristo, revelou a doutrina para Paulo na prisão, e Paulo enviou a carta para lá. E também o apóstolo João, na ilha de Patmos, também recebeu revelações do Senhor para Efésio e também mandou para lá. E ela foi uma igreja tremendamente abençoada. Também outra curiosidade é que ela recebeu grandes pregadores, grandes pastores passaram ali em Efésio, né? Essa igreja, né? Essa igreja ela teve mais pregadores famosos do que qualquer outra. Isso inclui homens como Apolo, Paulo, João, Timóteo, ou seja, o próprio João, que estava na ilha de Patmos, já tinha sido pastor da igreja de Efésio. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, né? Pelo que parece que a igreja de Efésio possuía todos os ministérios de Jesus em operação. Glória a Deus, muito abençoada essa igreja, né? Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11, para concluir esse último tópico, que foram essas curiosidades a respeito da cidade de Efésio, né? Que ela recebeu 2 cartas apostolares, né? E também recebeu vários pregadores e pastores famosos, né? Muito bem. Efésios capítulo 4, versículo 11, meus amados, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, Efésio desfrutou, né? Efésio desfrutou do ministério de apóstolo, Efésio desfrutou dos ministérios de profetas, Efésio desfrutou do ministério de evangelistas, Efésio desfrutou do ministério de pregadores, de pastores e de doutores. Glória a Deus, né? Então, concluindo aqui o primeiro tópico dessa lição, nós queremos agora já dar início, né, ao segundo tópico da nossa lição. Louvado seja o nome de Jesus, né? Que é o segundo tópico da nossa meditação, do nosso esboço, né? Que eu vou trazer assim: o contexto histórico e geográfico da cidade dos Efésios, né? Aquele contexto, né, histórico e geográfico, né? Nós vamos finalizar, vamos trazer essa contexto histórico, né? E geográfico da região de Efésio, né? Inclusive, nós pegamos essas informações que eu vou passar para os irmãos no livro do nosso pastor. Olha, irmãos, no final dessa meditação, eu vou postar, né, o esboço embaixo, e também com todas a bibliografia, todas as referências dos livros que nós pesquisamos, do esboço, né? Que o esboço foi elaborado, né? Porque nós fazemos pequenas alterações, nós alteramos algumas coisas, nós estudamos e fazemos um resumo, né? Mas nós não inventamos doutrina, né? Como dizemos para os irmãos, né? Muito bem. É a localização. Então vamos falar agora sobre aonde ficava a cidade de Efésio.
Em que lugar a cidade de Éfeso ficava? Vamos lá. O nome Éfeso significa desejável, né? Interessante esse nome, né? Desejável. E essa cidade foi muito desejada ali por Deus, aquela igreja, né? A cidade encontra-se no pequeno continente da Ásia Menor, hoje pertencente à Turquia. Então, aquela região do país da Turquia, né, era onde ficava a cidade de Éfeso, né? Historiadores calculam a população da cidade de Éfeso no primeiro século depois de Cristo em torno de 500 mil habitantes. Era uma cidade imensa, né, irmão? Era muita gente para aquela época, né? Devido à sua localização geográfica privilegiada, se tornou uma parada obrigatória de todos os navios que iam e vinham, né, desde a África, Egito, Israel e até Roma. Então, ali, todos os comerciantes, navios que transportavam tropas, navios que transportavam alimentos, pescarias, né, animais, todo o comércio de ouro, de vestes, de roupa, de tudo que transitava, que vinha dessa região da África, da região ali do Egito, da região até de Israel, de Roma, né, isso tinha que passar ali no porto de Éfeso. Então, os irmãos, imaginem como era essa cidade desenvolvida, né? Era o centro comercial, o centro político e o centro religioso daquele momento, daquela época ali do primeiro século depois de Cristo, né? Muito bem. Agora vamos falar sobre a religiosidade de Éfeso, né? É um contexto caótico, né? A religiosidade de Éfeso é um contexto realmente lamentável, né? Que é o seguinte: é o templo de Diana dos Efésios, que se encontra em Atos, né? Escrito em Atos 19 e 28. Antes de dar prosseguimento à leitura, eu vou ler esse versículo para os irmãos, né? Que diz assim o versículo 28: ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Ou seja, grande é a Diana dos Efésios. Foi naquela ocasião que eles se levantaram contra o apóstolo, né? Toda aquela sedição, os irmãos já conhecem muito bem a história, que está lá em Atos capítulo 19, né, amados? Muito bem. Foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo, né? Antigo, construído no ano de 550, 550 antes de Cristo, né? A cidade abrigava o templo de Artemis, que é a mesma coisa da deusa Diana dos Efésios, né? Que na mitologia grega era irmã gêmea do deus Sol, né? E o deus Sol é o Apolo, né? Filho de Leto e Zeus. Muito bem. Equivalente a Diana para os romanos, né? O livro de Atos, né, informa que a imagem adorada no templo de Diana havia caído do céu. Eu vou ler essa referência porque ela é uma referência muito importante para os professores explicar isso, porque era que os efésios acreditavam que Diana havia caído do céu, não é isso? Então veja bem, Atos capítulo 19, versículo 35, diz assim: então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Então eles tinham essa ideia de que a deusa ela tinha caído do céu e vindo a sua imagem de escultura de Júpiter, né? O nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, ele diz o seguinte, irmão: significa que algum meteorito fora recolhido e talhado para moldar a imagem. Ou seja, caiu uma pedra grande do céu, eles pegaram aquela pedra e criaram essa imagem de escultura para adorar, né, irmão? O culto a Diana, né? O culto a Diana, né, era um culto idólatra, também era estimulado pela crença, pela prática do ocultismo, né, referendada por inúmeros livros de artes mágicas. Veja aí, irmão, encantamentos, amuletos, poções, sacrilégios e feitiços, etc. Os irmãos encontram essa referência em Atos capítulo 19, versículo 19, né? O temor dos fenômenos sobrenaturais,
né, ou supranaturais, mantinha a cidade espiritualmente cega e escravizada. As pessoas temiam aqueles feiticeiros, as pessoas temiam aqueles idólatras, né? Eles estavam subjugados com aquele jugo terrível, né? Essa crendice sinaliza que a religiosidade dos efésios era permeada de superstições. Para os efésios, o templo, a prostituição cultural e o ocultismo representavam uma oportunidade ímpar de aquecer a economia da cidade, né? Então, aquelas pessoas, né? Sempre tem alguém que se aproveita da simplicidade das pessoas, né? Então, aqui é uma situação como essa, né? Para concluir esse tópico, né? A fundação da igreja. Eu falei sobre a religiosidade de Efésio, né? E agora eu quero falar sobre a fundação da igreja. Quando foi que essa igreja, que Paulo realmente fundou essa igreja em Efésio, né? Diz assim: a igreja de Efésio foi fundada por Paulo e provavelmente com a ajuda de Áquila e Príscila. Essa observação é muito importante, irmão. Por volta do ano 52 depois de Cristo. Os irmãos encontram isso lá em Atos 18, de 18 a 28. É um texto muito grande. O professor pode ler em casa, meditar em casa, para dar uma melhor explicação, né? O evangelho chegou a Efésio durante a segunda viagem missionária de Paulo. Atos, capítulo 18, não é isso? E o versículo 19. Vamos lá ler essa passagem. E chegou a Efésio e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Ou seja, quando Paulo chegou na sua terceira viagem missionária, deixou Áquila e Príscila ali com os irmãos e foi na sinagoga pregar o evangelho para os judeus, né, irmãos? Isso é uma coisa inacreditável, a ação do apóstolo, né? Quando ele chegava, já era agindo, né, irmão? Muito bem. Deus operou poderosamente através do apóstolo Paulo na cidade de Efésio, né? Atos 19, 11. Vamos ler o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Louvado seja o nome de Jesus, né? Interessante, irmãos, enquanto o apóstolo pregava, né, irmão, as pessoas aceitavam a Jesus. Enquanto Paulo pregava, o Senhor batizava com o Espírito Santo. Enquanto Paulo pregava, as pessoas eram curadas das enfermidades e os demônios eram expulsos, né? Enquanto Paulo pregava, o evangelho se espalhava por toda a cidade, impactando o coração daquelas pessoas de uma tal maneira que aí o templo de Diana, ele esvaziou-se e o comércio começou a quebrar e causou uma grande revolta na cidade por causa disso, né? Então o resultado, irmão, de tudo isso foi gerar um grande temor de Deus, né, no coração dos efésios e o Senhor ser glorificado. Glória seja dado o nome de Jesus, né? Que o Senhor nos impulsione, irmãos, né, a fazer a sua obra como realmente deve ser feita, né? Glória seja dado o nome de Jesus. Agora, concluindo esse tópico da nossa meditação, chegamos já no último tópico da lição, que é o terceiro tópico, características da igreja de Efésio. A primeira característica, né, é que ela combatia os falsos líderes. A segunda característica é que ela combatia a heresia. E a terceira característica é que ela tinha paciência no trabalho. Glória a Deus, né? A quarta e última característica que nós colocamos aqui, né, é que ela havia perdido o primeiro amor. Glória seja dado o nome de Jesus, né? Muito bem. Vamos prosseguir aqui para nós, né, dar andamento na palavra, né? Muito bem. Na igreja de Efésio surgiu alguns falsos líderes que foram combatidos, né? Os que dizem ser apóstolos e não são. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, o Senhor Jesus elogia a igreja de Efésio, dizendo que eles estavam corretos, porque eles combatiam aquelas pessoas que diziam que eram apóstolos e não são, né?
A igreja de Éfeso não suportava os tais nicolaítas. Por isso foi louvada ou reconhecida pelo Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Paulo já havia avisado. Quando Paulo ele foi saindo de Éfeso, na despedida dele, ele reuniu o presbitério, reuniu os anciãos, chamou todos os presbíteros e disse o seguinte para eles. Vejam bem, Atos capítulo 20, versículo 29 a 30. Paulo chamou os presbíteros e disse assim, ó, porque eu sei isto, que depois da minha partida, ele disse isso chorando, glória a Deus, aleluia, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, né? O versículo 30, e que de dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Louvado seja Deus. Então, Paulo, quando ele foi para sair de Éfeso, ele reuniu o presbitério e disse essas palavras em Atos 20, 29 e 30. Ele deu uma advertência para os presbíteros da igreja de Éfeso, e essa advertência eles levaram a sério, irmão. Eles levaram a sério. Quando os nicolaítas se levantaram dizendo que eles eram apóstolos sem ser, após os Éfesos botaram ele no lugar deles. Disseram, não, nós sabemos como é a palavra, nós recebemos o ensino genuíno do Evangelho. Aqui nós não aceitamos modismo, né? Nós aceitamos aqui o Evangelho do Senhor Jesus, não é isso, irmão? Então a igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual e tornou-se intolerante com a heresia e com o pecado moral. Então Éfeso era uma igreja militante, uma igreja que defendia o Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Também, irmão, não tolerava a heresia. Vamos ver isso, né? Não tens, porém, isto que aborreces a obra dos nicolaítas, né? Nicolaítas, esse tipo de pessoas, irmão, eles ensinavam um evangelho sem proibições, um evangelho que você podia praticar o que quisesse com o seu corpo, né? Mas a igreja de Éfeso, ela não aceitou esse tipo de coisa dentro da igreja, né? Não é isso? Os nicolaítas pregavam um evangelho sem exigências, liberal e sem proibições. Na igreja de Éfeso havia verdadeiros crentes que não aceitaram a heresia. O Senhor Jesus, em Apocalipse 2:6, ele elogiou esse posicionamento de Éfeso, dos presbíteros, dos pastores de Éfeso, em defesa da fé, em defesa da santificação, em defesa da pureza, da graça e da misericórdia, irmão. Ele diz, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas. Glória seja dado o nome de Jesus, né? O tópico 3, eles tinham paciência no trabalho. Eles foram também elogiados, né? Elogiados pelo Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, ele diz assim, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Apocalipse 2:3, parte A. Né? Então, essa paciência da igreja de Éfeso, irmão, era conhecida pelas boas obras. Porque mesmo eles sofrendo, eles socorriam a Paulo na prisão, e socorriam os pastores, socorriam outras igrejas, eles ajudavam uns aos outros. O apóstolo Paulo escreve para eles, elogiando eles, dizendo que sempre está apresentando eles nas orações, que tem tido notícia da fé deles, como eles estão cuidando uns dos outros, como eles estão cuidando da obra de Deus, como eles estão felizes com Cristo. Então tudo isso, irmão, traz para nós um renovo de como servir ao Senhor, né, irmãos? Muito bem, né? Eles não cansavam no serviço, eles não cansavam em visitar, eles não cansavam em pregar, eles não cansavam de fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus. E isso foi elogiado, né? Vamos ver Apocalipse 2:2, diz assim,
conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus, né? E agora, para a gente concluir já a nossa meditação da lição, né, irmãos? Concluindo aqui no tópico 4, é o seguinte, né? Havia os que perderam, né? Havia um problema, que eles tinham perdido ali o primeiro amor. Vamos ver isso, né? Paulo chegou até a convidá-los a participarem da largura e altura e profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento, né? Isso Paulo escreveu para os Efésios, já preocupados, né? Ele já preocupado com essa situação. Vamos ver essa palavra do apóstolo, Efésios, capítulo 3, versículo 18 e 19, que está escrito assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo já tinha advertido que eles poderiam realmente combater as seitas, combater as heresias, combater os falsos ensinos, mas que eles não perdessem o amor, mas que eles buscassem ser cheios do Espírito, ser cheios da plenitude, ser cheios do entendimento e da graça, irmão? Muito bem. Na igreja de Efésios também havia crentes que deixaram o primeiro amor, irmão? Aquelas pessoas que esfriaram na fé. Vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então sempre existe uma oportunidade para alguém que está passando por alguma luta espiritual, algum desânimo espiritual. Meu amado irmão, minha amada irmã, não desanime, não desista, não deixe o amor pelo Evangelho esfriar, não deixe as lutas, as tribulações sufocar a semente da palavra no seu coração, como se fosse espinhos. Mas que o seu coração, minha querida irmão, meu querido irmão, venha ser uma terra fértil para o Evangelho, que o seu coração ele venha receber a chuva seródia, ele venha receber águas vivas da palavra e produzir frutos que glorifiquem o nome do Pai. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, irmão? É interessante isso, Nós vamos, irmão, concluir essa palavra com 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 4, amados, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal, que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e não tivesse amor, ainda que tivesse toda a fé, e de maneira que tal, que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Louvado seja Deus. Versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Oh, meus amados irmãos, glória seja dada ao nome de Jesus. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Glória seja dado o nome de Jesus. Todo este amor foi revelado em Cristo para nós.
todo este amor foi revelado no nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Concluo, meus amados, essa meditação nessa lição dizendo: vimos que a Epístola aos Efésios e suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça, porque somos o corpo. Glória seja dado o nome de Jesus. Espero que esta palavra ela edifique a sua vida, ela edifique a sua vida espiritual, né? E que você vá bem na sua caminhada, né? Que você tenha uma boa aula, uma boa meditação na palavra de Deus. E vamos orar, agradecer ao Senhor por este momento de meditação na sua santa palavra. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela meditação da tua palavra, Senhor. No momento em que eu quero te apresentar todas as pessoas que vão, Senhor, assistir essa meditação, abençoa de uma forma poderosa suas vidas, renove suas forças, renove suas fé. Deus amado e querido, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, crendo, sem duvidar, no nome de Jesus. Amém. Glória seja dado o nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos.